Vamos ao debate. Hoje eu tenho comigo o nosso convidado Juliano Medeiros, que está em Brasília. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. E nosso time, Gabriela Araújo, Vinícius Poit e Samantha Maier. Vamos lá, vou começar com o nosso convidado, é claro, Juliano. A divulgação dos áudios que ajudaram a condenar Robinho por estupro coletivo na Itália podem agravar a situação jurídica dele? Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos nossos debatedores. Primeiro, revoltante, né? Quem teve acesso aí, quem teve estômago para ouvir os diálogos do Robinho com seus amigos, seus parceiros de crime lá na Itália, realmente deixa a gente muito revoltado, né? E, claro, é um sujeito que dispõe dos recursos para usar todos os dispositivos que a lei prevê para poder postergar o eventual cumprimento de uma sentença. Óbvio que as provas são muito robustas, então eu não sou entre aqueles que comemora a prisão, nem fica torcendo para que alguém seja condenado, mas acho que nesse caso, para a justiça ser feita, é necessário que as provas sejam levadas em conta pela justiça brasileira, já que no caso da justiça italiana já houve uma condenação, para que a justiça brasileira possa dar início ao cumprimento da pena, seja no Brasil, seja promovendo a extradição do Robinho. É curioso, né, Lu? Nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista. Robinho, apoiador do ex-presidente Bolsonaro, envolvido, como tantos outros, num escândalo de violência sexual. Ô, Samantha, a defesa do Robinho, você acha que ela está usando desses recursos? Mande aqui o processo, agora eu quero traduzir em português, para atrasar o cumprimento da pena? Olha, boa tarde a todos, boa tarde, Lu. Eu entendo que sim, mas acho que isso vai ser inócuo, né? O Superior Tribunal de Justiça vai fazer a homologação da sentença estrangeira, o que é isso? O Robinho foi condenado em todas as instâncias na justiça lá fora. Então, o STJ vai analisar se o processo seguiu, né, o devido processo legal, ampla defesa e contraditória, e ele homologando essa decisão, ele pode ser preso aqui no Brasil. Infelizmente, extraditado, o Robinho não pode ser, porque a nossa Constituição proíbe a extradição de brasileiro nato. Então, nesse caso, a extradição dele é impossível juridicamente. O que pode acontecer, e assim esperamos, é que ele cumpra a pena aqui no Brasil, uma vez que o STJ homologue essa sentença. Esses áudios, como falou o colega, realmente são horríveis, né? E demonstram, né, um machismo e uma violência contra a mulher que, infelizmente, está arraigado no seio da nossa sociedade. Não só porque vivemos numa sociedade ainda patriarcal, mas também, de certa forma, Luciano, porque o direito, e acho que a doutora Gabriela vai concordar comigo, durante muito tempo, tratou a mulher como um ser relativamente capaz, né? No Código Civil de 2016, exigia que a mulher tivesse autorização do marido para trabalhar por fora, para receber mandato, não é? Ela só teria direito à pensão se ela fosse uma mulher honesta e pobre. O nosso Código Penal, o primeiro deles, que era de 1830, ele tratava do estupro da mulher e fazia uma diferenciação de pena. Se a mulher fosse honesta e se a mulher fosse uma prostituta. Se ela fosse honesta, a pena maior do que se ela fosse prostituta. Mas, se o culpado casasse com a vítima, ele não sofria pena nenhuma. Imagina, uma mulher é estuprada, ela casa com o estuprador e ele se livra da vítima. E eu acho que essa fala do Robinho representa muito algo que infelizmente acontece no nosso país, que é você criminalizar a vítima. Quando ele falava, olha, ela está embriagada, ou seja, ela é uma mulher que não tem uma conduta honesta. E esse conceito de honestidade vem arraigado no nosso Código Penal. O Código Penal de 40, que é o Código Penal atual, agora esse dispositivo foi modificado, ele falava em mulher honesta. O que é uma mulher honesta? Era uma mulher de uma conduta sexual irrepreensível. E até hoje, infelizmente, a gente vê em alguns julgamentos se julgar o comportamento da vítima, como se a vítima tivesse propiciado estupro, propiciado essa situação. Para você ter uma ideia, somente em 2019, o Superior Tribunal de Justiça julgou que nos casos de feminicídio não se pode alegar legítima defesa da honra. Ou seja, até 2019, homens eram absolvidos por feminicídio por alegar legítima defesa da honra. Isso felizmente está mudando, mas a estrutura ainda do nosso Poder Judiciário ainda é uma estrutura, digamos assim, masculina. Dados do CNJ, até 2018, Lu, só 38,8% do Poder Judiciário são mulheres e só 6%
são negras. Portanto, a gente também tem que mudar a nossa estrutura do Poder Judiciário para que esses crimes sejam efetivamente apenados, claro, depois que haja um devido processo legal. Ô, Gabriela, a impressão que dá é que esses homens e essa situação, eu não tenho outra palavra, é nojenta, eles estão esticando a corda, né? Porque eles se utilizam do corpo de uma mulher, objetificam esse corpo, coisificam essa mulher, admitem que ela não está sob consciência do seu corpo e debocham depois. Eu não tenho nem o que dizer, eu quero que você traga um pouquinho mais de luz para a gente começar a entender que tipo de gente é essa. Pois é, esse é um problema que a gente infelizmente ainda enfrenta na sociedade, não só na sociedade brasileira, mas é uma questão mundial. Acho que a Samantha falou muito bem sobre a objetificação dos corpos das mulheres, né? Sobre tratar as mulheres como coisas, né? Então, há pouquíssimo tempo atrás ainda tinha no Código Penal essa expressão, a mulher honesta. Há muito pouco tempo atrás as mulheres ainda tinham dificuldade para se divorciar dos maridos. Em 1932 elas começaram a votar. Então, assim, a gente tem uma história, né, no Brasil e no mundo de exclusão de direitos das mulheres, de tratamento das mulheres como pessoas inferiores. Esse caso específico do Robinho é agravado porque somente ele e o Ricardo de Falco que foram de fato condenados pela justiça italiana, mas ainda há 4 brasileiros que sequer foram processados. Então, no caso dele, eles vão esticar a corda aqui, além do deboche que ele fez contando com a impunidade, como se ela fosse, né, um ser descartável e contando também com a fama, imagino, que ele tinha à época, o poder e o dinheiro, ele achou que ele não seria condenado. Fugiu para o Brasil e está aqui escondido. Assim, eu penso, acho que a mensagem que a gente tem que deixar aqui é que cabe ao Brasil, ao Poder Judiciário brasileiro hoje e à sociedade brasileira, passar uma mensagem também para o mundo de que nós não toleramos esse tipo de tratamento com as mulheres. Nós não vamos tolerar que nossos cidadãos saiam aqui do país, cometam esse tipo de crime e voltem para se esconder sob as nossas asas. Provavelmente ele tem um direito de defesa, ele vai apresentar ali a justificativa perante o STJ, vai eventualmente dizer que, né, eu acho que esse processo vai demorar, viu, porque eles vão contestar se homologa ou não a sentença no Brasil, mas há uma segunda via que eu acho que a gente tem que deixar em consideração, que é o Ministério Público abrir um novo processo para processar esses quatro brasileiros que fugiram para o Brasil e não foram processados na Itália. Existe a possibilidade de o Brasil, pensando para que a gente não tenha impunidade com relação a crimes contra a mulher, de o próprio país condenar criminosos que cometeram crimes fora do nosso território. Então, existe essa possibilidade de o Ministério Público abrir uma investigação. E caso demore muito, agora já está correndo no STJ, espero que seja mais agilizado pela pressão popular que o vazamento desses áudios horrorosos vai causar, mas que o STJ também seja um pouco mais ágil. Houve um pedido de vista com relação à tradução dos documentos, ainda não abriu prazo para defesa, então a gente espera que haja celeridade, porque a gente não pode passar para a sociedade brasileira essa mensagem de que o crime contra as mulheres vai ficar impunível, né, no Brasil. Mesmo que a gente tenha um feminicídio aqui, recorde, e a gente tenta passar pelo menos de forma discursiva, né, Gabriela? Mas pois que na prática a gente ainda tem muito que avançar, infelizmente. Poit. Lu, primeiro, boa tarde a você, Gabi, Samantha, Juliano, direto de Brasília, todos vocês que estão acompanhando a CNN. Acho que tudo já foi dito, gente. Pergunta que fica o STJ, Justiça Brasileira, quando é que vai prender o Robinho? Tantos brasileiros e brasileiras que estão em prisão preventiva e depois vai ver que não tinha culpa, que solta, né? E prende, como a gente já debateu muito aqui, o Tardelli sempre fala, isso é um absurdo, as prisões preventivas, o que fazem no Brasil. O Robinho aí não está escondido não está foragido, ele está em Santos, Gabi, ele está em Santos. Depois desses áudios, condenado em última instância, não tem mais lá na Itália, o STF, que autorizou cumprir pena no Brasil, mandou para a STJ. A pergunta é, quando é que vai para a cadeia? Fica a sensação de impunidade mesmo. Quem tem dinheiro e quem tem poder não vai preso no Brasil. Aí os advogados, você vê como eles estão protelando, eles estão empurrando com a barriga, como diz o outro, para atrasar a prisão, porque vai acontecer, me manda
a tradução juramentada em português. Eu joguei no Google aqui no tradutor. Polícia, é polizia. É prisão, é prigione. Cara, o que vocês têm dúvida? Quer que traduz para português, Lu? É brincadeira, sabe? É brincadeira. Então, fica a nossa indignação. Quem tem dinheiro, quem tem poder, fica impune no Brasil. Exatamente. Muito bem, me parece que esse, como eu disse com a Samantha, né, Samantha, só diz um sim ou não, é um recurso possível para os advogados para protelar essa prisão. Lu, é possível, mas também se o STJ entender que os advogados estão usando de artifícios para protelar o processo indevidamente, ele pode aplicar uma litigância de má-fé em cima dos advogados. Isso tem previsão legal também. Muito bem dito, eu não sabia disso e agora fica aqui o registro. Obrigada, Samantha, eu sigo por aqui.